Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil do canal e blog Moda by Nil e o vídeo de hoje é a pedidos de muita gente pedindo para eu fazer a segunda parte do vídeo que eu conto a história como conheci meu marido, né? Meu marido que é argentino, para quem não sabe. Então vou dar uma resumida para quem não viu a primeira parte, mas vamos lá ver a primeira parte. Eu vou deixar aqui o link para vocês verem o vídeo explicando como eu conheci ele. Mas assim, rapidamente, eu conheci ele num ônibus em Salvador. Depois ele voltou pra Argentina. Depois no ano seguinte ele foi morar lá em Salvador. E foi aí que eu parei mais ou menos. A história do outro vídeo foi longa, mas foi aí que eu parei mais ou menos. Que ele ficou em minha casa um tempo, um mês mais ou menos. E depois ele foi alugar pra morar sozinho. E aí eu não deixei mais ele ir. Aí o que acontece? Meus pais também estavam querendo mudar de casa, mudar de bairro. Aí meus pais alugaram a casa que a gente tinha em Águas Claras e alugou outra maior com 3 quartos. E Geraldo, meu marido, Gerardo se chama, mas eu chamo ele Geraldo. Eu traduzo o nome dele que tá errado pro português. O nome dele é Gerardo se chama aqui. E eu chamo ele Geraldo. Então, na verdade eu chamo ele de Gel, Chuti. São os nomezinhos carinhosos que a gente se chama assim, né? E então, aí meus pais alugaram, ele ajudou um pouco, porque ele ia ter um quarto, ajudou um pouco no aluguel. E a gente foi morar todo mundo lá na Cidade Nova, que é outro bairro de Salvador. Aí a gente morou aí uns 3 meses, e aí ele quis assim mesmo não ficar morando o tempo todo com meus pais. Aí ele alugou, e aí a gente já foi morar junto, final desse ano. Ele foi, deixa eu ver, em janeiro de 99 ele foi lá para Águas Claras, ficou lá um mês e meio comigo. Quando ele quis alugar uma casa para ele sozinho, eu não deixei ele ir. Aí foi a ideia que meus pais se mudaram e ele alugou junto com meus pais para ter um quarto na Cidade Nova. Isso já foi em maio. Aí no fim desse ano, em novembro, a gente alugou um apartamento mobiliado na Barra, que é um lugar lindo, em frente ao mar, um lugar mais turístico de Salvador. Ele estava já com trabalho lá em Salvador, de analista de sistema, tudo bem. Aí os pais dele foram pra lá, pra Salvador, pra conhecer Salvador, me conhecer, que até o momento não me conhecia. E aí ele pediu uns dias no trabalho e não deram os dias que ele queria, que eu acho que ele queria, sei lá, mínimo uns 3 dias pra ficar com os pais. E não deram, acho que só um dia. Ele achou meio sacanagem e pediu pra sair do trabalho. Saiu pensando que ia achar outro trabalho, aí saiu, os pais dele veio, curtiu, conheceu minha família, tudo bem, beleza pura. Aí quando ele quis procurar trabalho de novo, a gente morava nesse apartamentozinho mobiliado na Barra. Era um apartamentinho pequeno, tipo quarto, sala, cozinha pequenininha e um banheirinho. E aí quando os pais deles voltaram aqui pra Argentina, ele tentou procurar trabalho lá outra vez e não conseguia pra ganhar muito pouco, assim, simbólico pra ele, que já tinha experiência na área, tudo. Ele não aceitava tão pouquinho, assim, tipo salário mínimo, tipo ele que tinha experiência pra ganhar bem mais. E nem ia dar pra manter os gastos da gente morando no apartamento mobiliado na Barra. Tinha que pagar condomínio, pagar o aluguel, pagar as contas. E aí, o que a gente fez? Ficou só 3 meses lá no apartamento da Barra. E a gente voltou, não pra casa de minha mãe na Cidade Nova, mas embaixo dessa casa tinha uma outra casa pra alugar. Grande, com 2 quartos e tal. Só que aí não tinha móvel nenhum. Aí a gente foi, alugou essa casa, que era o mesmo dono da casa que minha mãe alugava em cima. A gente alugou embaixo. Como a gente já tava morando sozinho lá, quis alugar outra casa pra morar sozinho, só que mais barata, né? Era tipo quase a metade do preço da que a gente pagava na Barra. E sem móvel. Então a gente comprou um fogão, uma geladeira, e assim a gente foi começando. E um colchão só, um colchão de casal botou no chão. Um fogão, uma geladeira. A geladeira nem era frost free, nada, uma geladeirinha que fazia um monte de gelo. Aí a gente foi morar, começar assim. Aí meu pai emprestou uma acomodazinha, um negocinho, a gente foi ajeitando as coisas. Aí a gente ficou aí pouco tempo também, uns 6 meses. E aí a gente foi pra São Paulo. Ele tinha um amigo, meu marido tinha um amigo argentino também casado com a brasileira lá em Feira de Santana, em Salvador, na Bahia. E eles estavam indo pra São Paulo, dizendo que lá tinha muito trabalho de analista de sistema, que pagavam bem e tal. Aí o que aconteceu? Ele mandou currículo, de Salvador mesmo mandou currículo, a empresa chamou pra trabalhar em Piracicaba, não na capital de São Paulo. Aí mandou passagem pra ele, pagou a parte hotel lá, tudo certo, ainda pra ganhar um bom salário. Ele foi primeiro, ficou um mês, quando viu que tava certo, eu fui também atrás dele, peguei avião sozinha, que eu sou medrosa disso. Tipo, não de avião, mas assim, de ir sozinha pros lugares, de me defender, sabe? Eu era muito menina ainda. Eu tinha o quê nessa época? 20 anos, mais ou menos. Aí a gente foi
ele foi primeiro, depois eu fui, fiquei nesse mesmo apart hotel, aí ele pagava a minha parte, a empresa não pagava pra mim, né? Mas ele ficou no mesmo quarto, eu tinha que pagar uma diferença. Ele trabalhou lá uns 3 meses, a gente ficou lá em Piracicaba uns 3 meses. Eu 3 meses não, ele 3 meses, eu uns 2, 1 mês e meio, 2. Depois aí ele conseguiu trabalho em São Paulo, capital, a gente se mudou pra capital, foi pra um flat, também imobiliado, bonitinho, lá pertinho do Parque Ibirapuera, na rua, pra quem conhece São Paulo, no bairro do Paraíso, na rua Abílio Soares, pertinho do Parque Ibirapuera. Aí depois daí a gente conseguiu alugar nosso primeiro apartamento em São Paulo. Aí a gente mandou buscar as roupas, a geladeira, o fogão, o colchão, as coisinhas que tinha em Salvador que a gente tinha comprado. Colocou nessa casa de aluguel, que foi no mesmo bairro aí do Paraíso, que é um bairro lindo, adorei morar aí no Paraíso. Era perto da Avenida Paulista e perto do Parque Ibirapuera. Aí a gente já foi, não na rua mais Abílio Soares, na rua Tomás Carvalhal. Moramos aí logo no iniciozinho da rua, acho que na segunda quadra ali, na Tomás Carvalhal, um apartamento também de 2 quartos, legalzinho, bonitinho. Aí a gente aí foi começando a comprar nossos móveis. E depois, com muito sacrifício tudo, hein? Sem mesa, comendo no chão, com a televisãozinha pequenininha assim que minha mãe deu pra gente, velha. Tudo assim, do zero a gente foi fazendo. E aí eu fiz meu curso de secretariado, eu comecei a seguir bol, comecei a faculdade de moda. Na faculdade de moda nessa casa não. Aí a gente Aí eu comecei a seguir bol, aí a gente conseguiu, a gente ficou nessa casa de aluguel. Nessa casa não, era um apartamento. Na Tomás Carvalhal, 1 ano e meio mais ou menos, e a gente já conseguiu comprar, financiar, na verdade, né? Não comprar à vista, não. Financiar nosso apartamento próprio, que aí a gente foi mais pra Fagundes Filho, que é mais zona sul de São Paulo. Já ficar perto do metrô São Judas, e aí eu tava perto do metrô Paraíso, no bairro do Paraíso. E aí a gente teve nosso apartamentinho aí. E aí depois eu engravidei, tive Lucas, e aí a gente já se sentia muito sozinho em São Paulo, porque tava aí sem minha família, sem a dele. Foi quando a gente teve a ideia de vir morar aqui na Argentina. Só que no começo eu não quis, depois eu que escolhi vir pra cá, meu marido já não queria, ele, pô, você tá fazendo faculdade de moda, termina a faculdade primeiro, esperamos mais, aqui a gente tá tão bem financeiramente em São Paulo, lá na Argentina não sei se vai ser legal assim e tal. Só que eu enjoei de São Paulo e já tava a gente muito sozinho mesmo, eu falei não. E enquanto esses 7 anos que a gente tava em São Paulo, eu vinha sempre aqui pra Buenos Aires passear 1 vez por ano, vinha pra cá, outra vez ia pra Salvador. Eu já gostava muito daqui de Buenos Aires, até o dia que eu falei, não, vamos pra Buenos Aires. E a gente veio, a gente teve nosso filhinho o primeiro lá, o segundo aqui, estamos aqui já tem 10 anos aqui em Buenos Aires. Gente, essa história eu fiz uma resumida, porque senão fica um vídeo muito longo. Se vocês quiserem saber mais algum detalhe, pergunta aqui embaixo que eu respondo aqui ou faço um outro vídeo, tá bom, gente? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!